Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Ser Plaque, aqui o podcast do Uniceplac. Eu acredito que você, ouvinte, de repente é aluno. Hoje a gente tem uma edição aqui muito especial, porque eu tô com a galera da engenharia e eu tenho certeza que eles vão tirar dúvidas aqui. De repente você que é aluno e quer saber um pouco mais sobre a vida pessoal dos professores, do pró-reitor, do coordenador. A gente vai perguntar algumas coisas aqui. Se eu fosse você, ficava ligado até o final. Bom, muito prazer, meu nome é Sabino Dourado, eu sou psicólogo, atuo na clínica há mais de 7 anos, atendo muito aluno desesperado na hora da prova, né? Como lidar com esse momento, não estudei e tô ansioso, falo muito sobre relacionamentos, como se posicionar e muito também, ultimamente, sobre luto. Né? No final vou estar passando o meu Instagram, você quiser acompanhar, eu gosto muito de falar sobre esses assuntos. E também gosto principalmente de conversar, de saber um pouco mais de história, e eu vou dizer que eu tenho aprendido demais. Entrevistei alguns professores aqui, coordenadores de cursos, mas pró-reitor é o primeiro. Inclusive, estou curioso para saber o que faz, se você não sabe o que faz um pró-reitor. Então, quero agradecer a participação de vocês. Pró-reitor Maicon, muito obrigado pela sua presença. Boa tarde, Sabinão. É um prazer estar aqui, né? Bom, vou começar primeiro pelo que o pró-reitor faz, né? Por favor, cara. Cara, é o seguinte, o pró-reitor é uma pessoa que vai trabalhar o gerenciamento, né, da parte acadêmica ali dos alunos, vai cuidar do currículo acadêmico de cada um, com a visão da gestão e tudo mais, o planejamento de horas que tem em cada curso, como vai rodar isso, posicionamento de professores, e também aqueles casos quando há algum problema, né, na gestão da sala e tudo mais com professores, coordenadores e tudo mais. E a gente está aí para isso. Muito bom. E no caso, o coordenador do curso, os professores têm colaborado com a posição? Com certeza. Não, vamos dizer que ele é a base, assim, aí se fosse uma escada, digamos assim, tem o professor, o coordenador, depois a pró-reitoria, que vai estar ali para amparar, né? Todo mundo ali está trabalhando em prol do aluno, né? Em prol do discente. Então é para a vida acadêmica desse discente que a gente está, a pró-reitoria trabalha, a coordenação trabalha e o nosso professor também. Muito bom. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Tiago, você que é professor, coordenador, muito prazer, obrigado por estar aqui. Prazer, Sabino. Primeiro, obrigado. Eu que agradeço por esse momento. Prazer de conhecer. E estar aqui na mesa hoje com os meus professores, meu pró-reitor, que também é meu professor e já foi meu coordenador. Olha. A gente está aqui bem com o ciclo inteiro. Hoje eu estou coordenador, eu sou professor e engenheiro civil também. E a gente está aqui, acho que a gente vai conseguir ter uma conversa bem interessante, bem bacana aí a respeito desse mundo nebuloso da engenharia civil, que as pessoas às vezes se confundem, têm medo, tem uma angústia aí, a gente está aqui para tentar solucionar isso. Muito bom, eu mesmo quero saber um pouco mais para aprender aqui. E temos a professora Natália. Professora Natália, obrigado pelo convite. Obrigada, gente, é um prazer estar aqui para a gente justamente mostrar que a engenharia é linda. Eu repito isso todos os dias com meus alunos, a engenharia ela é linda, não é nebulosa, e a gente tem que desmistificar muita coisa aí envolvendo a parte de cálculos e a dificuldade desse curso. Vai ser um prazer essa conversa. Muito bom, eu queria então começar, né, sabendo um pouco mais da jornada de vocês. Tenho falado muito aqui do quanto, né, muitos alunos ficam ansiosos, preocupados, o que vão escolher como profissão, às vezes no ensino médio, bate esse desespero. Como é que foi essa jornada de engenharia? Vocês já tinham convicção que seria engenharia? Como é que foi essa descoberta? Como é que foram as especializações? Se fez ou não? Se ficou em Brasília ou não? Conta aí pra gente. Queria saber um pouquinho, professor Maicon. Vamos lá, rapaz, é uma história longa, vamos resumir, né? Desde sempre, vamos dizer assim, que a minha família, por parte do meu avô, né, parte de pai, ele já mexia com construção civil, né? E aí no final ali do ensino médio eu me recordo de estar naquela dúvida, né, do segundo ano pro terceiro ano ali, naquela dúvida de saber, e aí, o que eu vou fazer da minha vida daqui para frente, né? E naquele momento eu recebi uma visita de uma galera de exatas, eram professores, foram na escola, fizeram algumas experiências e a partir daquele momento surgiu a ideia da engenharia em si, né? Eu tive uma professora, a professora Flávia, eu tive o prazer de trabalhar com ela, né, na graduação, depois que eu tive como coordenador.
E foi ali que eu descobri que eu gostava bastante de matemática, física e tudo mais. É uma coisa que a gente tem que ter um pouco de afinidade, a gente não pode fugir disso, mas não é um impeditivo, tá? O que a professora Natália comentou já agorinha, de desmistificar, que é uma profissão maravilhosa, no sentido de não ser somente matemática, somente física e tudo mais. São cadeiras importantes, né? São grades curriculares, é uma matriz curricular que tem isso, tá? Mas não é o ponto-chave dali, tá? Acho que o engenheiro ele tá mais para resolução de problemas. Ele é um gestor, né? E atrelado a isso, é claro que cabe a física, a matemática, um pouco de química, estatística e tudo mais. Então essa galera foi lá na escola, fez alguns experimentos, eu falei, pô, interessei nessa área, gostei. Vou procurar saber um pouco mais e comecei a pesquisar, né? E a partir daí foi vestibular, né? Como todo mundo. Passei na instituição, comecei a fazer o curso e a partir daquele momento escolhi, na minha época a gente começava engenharia somente, né? A gente não tinha destinação ainda se era civil, se era elétrico e tudo mais. A gente tinha uma preferência, é claro, mas dentro dessa preferência a gente não tinha, é civil de fato. Então, o que me levou a escolher a civil? Foi justamente a parte do meu pai, né? Do meu avô ali que mexia com isso e tudo mais. E eu gostava bastante. Então, desde os 13 anos, a minha primeira recordação assim, mais antiga é dos 13, 12, 13 anos, sobre obra e tudo mais. Então, foi para ali que eu fui enveredando. Foi por isso que eu escolhi, de fato. E aí, dentro disso, me veio as outras partes, né? A parte da educação, que é uma coisa que eu sou apaixonado também. Eu acho que a gente, da mesma forma, a profissão de professor, essas coisas, veio para me transferir aquilo que eu tinha vontade de que outras pessoas me ensinassem. Né? A transmissão do conhecimento. Eu acho que a gente, como ser humano, em uma responsabilidade social, a gente precisa passar o conhecimento que a gente tem para outra pessoa. E aí uma maneira disso acontecer é sendo professor. Então foi mais ou menos isso aí o caminho, resumidamente. É claro que a gente teve, durante 5 anos de graduação, os professores vão falar, foram cansativos, né? Foram trabalhosos, mas foram maravilhosos. Eu falo para todo mundo que é o tempo que a gente tem para aprender a errar, né? Porque é o que acontece dentro da instituição, a gente erra, a gente aprende, a gente começa de novo. E ali foi onde eu fui só me apaixonando pela profissão também. Muito bom. E depois que você terminou a sua formação, teve alguma área que durante o curso ou depois te encantou, que você... Rapaz, só se eu falasse de todas. Por favor. Bom, mas assim, eu gosto de todas as áreas, tá? É claro que a minha especialização, digamos assim, né? A parte de mestrado e doutorado é na área de materiais. Trabalha com comportamento mecânico e tudo mais. Eu trabalho dentro de uma área mais voltada para a mecânica em si, né? Eu estou preocupado com o desenvolvimento, a caracterização do material em si. Mas eu sou apaixonado por todas as outras, né? A parte de estruturas, a parte de transportes. A parte que eu tenho menos afinidade é a parte de hidráulica, mas mesmo assim ela me persegue às vezes, digamos assim. Porque tem projetos da parte de instalações prediais que envolve a parte de água fria, água quente, rede de esgoto, rede pluvial e tudo mais. Isso vem. Tem a parte de topografia também, que é a parte que vai estudar o relevo, né? A primeira parte ali da obra, geralmente é esse comecinho da topografia. Então, são coisas que complementam, né? O mestrado, o doutorado veio na parte de materiais, porque a gente precisa ter uma formação, a gente precisa aprofundar aquilo que a gente aprendeu durante 5 anos, né? A graduação nos traz um perfil generalista, uma visão mais holística, né? A gente tem a visão do todo em si da engenharia. E aí, depois disso, a gente vai afunilando, tentando otimizar aquele conhecimento que a gente obteve durante daqueles 5 anos ali. E a partir disso aí só foi indo. E aí eu tô onde eu tô. Muito bom. Obrigado por compartilhar. Queria saber um pouco mais. Thiago, você foi num caminho parecido do professor Michael ou não? De ter essa iniciativa dentro da família, de observar um pouco dessa prática? Ou foi uma descoberta aí meio que no escuro? Sabino, eu acho que é justamente o oposto. Eu sou o primeiro engenheiro civil e o primeiro engenheiro da família. Eu não sabia o que eu ia fazer, assim como qualquer adolescente que está sendo cobrado aí para um início de vida adulta. Eu não fazia a mínima noção do que fazer. Eu tinha algumas afinidades, porque a gente tem uma visão de que engenharia é só cálculo. Eu adorava cálculo. Então eu falei, aqui pode ser. Mas eu também sempre gostei muito de ler. A dona Lúcia, minha mãe, ela me obrigava a ler. No início era uma obrigação, você tem que pegar pelo menos um livro por mês, me contar a história, e depois virou uma cobrança minha.
de pegar um livro por semana, de ler, sentar, contar a história, falar do que... Então eu gostava de muito da área humana, de humanidades, e também gostava da área de ciências exatas. E eu fiz o vestibular para algumas áreas e acabei escolhendo engenharia, e depois eu descobri que a engenharia me escolheu. Porque justamente o excesso de curiosidade que eu tinha, a questão de querer resolver problemas, era o que casava com a engenharia. Assim como o professor Michael falou, eu não entrei para engenharia civil. Eu entrei para engenharias, a gente vem de um ciclo aí um pouquinho mais antigo, onde você fazia engenharias em comum. E eu tinha uma ideia inicial de fazer engenharia de produção, e fui descobrindo o que era engenharia de produção, o que era engenharia civil. Eu descobri que eu tinha nascido para fazer engenharia civil. Você tem que resolver problema, você tem que ser ágil, rápido, eficiente. Era uma coisa que me instigava, e não ter aquela rotina. Não vira uma rotina você ter que resolver problema todos os dias dentro da área profissional? Não, porque os problemas são complexos, vai desde trabalhar com pessoas, que é o que a gente mais faz, resolver problemas de cálculo, problemas estruturais, problemas construtivos, logística e tudo vai. Acho que a engenharia está bem ampla e bem difundida em toda a sociedade, e às vezes a gente não consegue enxergar tanto. Então foi por aí, nesse caminho que eu me descobri engenheiro civil, e hoje eu não me vejo fazendo outra coisa, eu gosto. Cara, muito bom. Vocês tinham falado até que um engenheiro, ele resolve problemas, e que isso, obviamente, né, tem um trato de lidar com pessoas. Né? Acabou de dizer isso. A gestão vem aí. E o quanto que o aluno, muitas vezes, entra achando que vai ser só cálculo, e no curso tem essa descoberta, né, de que ele precisa desenvolver essa área da comunicação, de resolução. Como é que é isso? Não, tem muito cálculo. Mas, como a gente sempre fala com os nossos estudantes, a gente não chega no primeiro dia de aula e taca cálculos impossíveis de serem feitos. É uma educação que é construída. Então, a gente começa com a base. Assim como uma casa ela precisa de um alicerce, a educação também é assim. E, às vezes, a gente vem lá do ensino médio achando que não tem esse alicerce pronto, mas a gente consegue descobrir e construir esse alicerce, e o aluno vê, o estudante enxerga que ele já sabia daquilo. A gente só traz a superfície aquilo, né? E eu descobri no meu 4º semestre de engenharia que eu gostava da educação, que era uma forma de tentar retribuir para a sociedade, para os estudantes. E aí eu comecei a fazer pesquisa, iniciação científica, TCC mais científico e tal. Eu já sabia que eu queria fazer um mestrado. Porque era uma forma que eu tinha de tentar quebrar esse tabu da educação, do cálculo excessivo, de coisa do tipo, e trazer à tona. Então, hoje a gente tenta construir isso de uma forma mais desconstruída e menos agressiva, como as pessoas tinham essa ideia há muito tempo atrás, de que é só cálculo. Tem cálculo, não dá para falar que não tem bastante. Aqui todos os professores, o professor Michael, nosso pró-reitor, e a professora Natália também são da área de cálculo. Eles trabalham com algumas disciplinas que eu fico assim, meu Deus do céu, mas a gente tem que saber um pouquinho de tudo e de cada área. Mas é mais isso. E pós-faculdade, você já saiu até da faculdade já tendo um pouco de discernimento ali do que você iria fazer, e de onde estaria, por exemplo, você falou que no 4º semestre se encontrou até na educação, né? Você se formou já querendo se tornar professor ou não? Sim, mas não só isso. Eu costumo falar para todo mundo que eu não sou professor apenas, e que eu também não sou engenheiro apenas. Eu sou um engenheiro e professor. Legal. Eu sou um engenheiro civil e professor. Eu sabia que eu queria trabalhar com educação, mas eu também sou apaixonado por construção. Eu adoro trabalhar em obras. Minha área de formação é muito parecida com a área do professor Michael. Eu tenho um mestrado em materiais e curso um doutorado também na área de materiais, só que eu trabalho, por exemplo, com estruturas metálicas. Eu trabalho hoje com caracterização e fabricação de ligas utilizando nióbio, por exemplo. Justamente aquele primeiro aspecto da curiosidade me trazia para essa área. E conseguir trazer um retorno para a sociedade do que eu aprendi, do que eu posso agregar, do que eu posso tentar construir. E
um dos reflexos que eu encontrava fazendo isso era dentro da própria educação. Mas eu não me vejo hoje não trabalhando com construção. Eu sou de uma área um pouquinho mais específica, eu trabalho hoje com planejamento e controle de obras, mas também associo ali um pouco da parte de construção, de fundações, de todas as áreas, porque quando a gente fala em planejar, que é bem complicado, a gente tem que abraçar um pouco de todos os eixos da nossa profissão. Muito bom. Professora Natália Torres, eu queria saber um pouco da sua jornada aí. A família a priori estranhou a sua escolha, te incentivou, como é que foi? Totalmente. Primeiro porque eu venho de uma família que o curso superior não fazia muita parte. Então, meu irmão foi o primeiro que cursou o nível superior. Então, assim, ainda não se tinha uma visão muito grande do que era universidade, o que era extensão, o que era pesquisa. E eu descobri que eu queria ser engenheira civil vendo um viaduto ser construído. Então, todos os dias eu ia para o estágio no ensino médio. E aí eu via aquele viaduto sendo construído. Eu falei assim, gente, que interessante. Como é que eles fizeram isso? Como é que eles trouxeram essa peça para cá? Como é que ela fica de pé? Aí eu comecei a me perguntar sobre aquilo e falei assim, quem faz isso? Aí eu fui descobrir que era um engenheiro civil, que fazia toda a parte de infraestrutura, planejamento da cidade. Falei assim, eu quero isso para mim. E aí eu comecei, eu quero engenharia. Meu pai tinha um viés um pouco machista. Então, quando eu falei assim, eu quero engenharia, ele falou assim, isso não é profissão de mulher. E eu falei assim, é uma profissão de mulher sim, porque eu vou cursar e eu vou ser boa nisso. Então, eu comecei a estudar especificamente para engenharia civil, não pensei em outra engenharia, desde o início eu queria a civil. Passei no vestibular para engenharia civil, e aí, à medida que eu fui cursando, é que meu pai foi entendendo que tudo bem, é um lugar que é para qualquer um que queira cursar e que se dedique ali. E eu entendi que eu queria um mestrado desde o início, porque quando eu entrei na universidade, eu me deslumbrei com aquele ambiente. Então, assim, era ensino, era pesquisa, e eu queria saber mais, e cada vez que eu perguntava, meu professor falava assim, isso aí é nível de mestrado, isso é nível de mestrado. Eu falei assim, pois é isso que eu vou fazer. Legal. Porque eu quero saber o porquê dessa conta. Porque muitas vezes a gente estuda o cálculo, aí, assim, o aluno tem muito essa visão, né, de achar que é uma calculadora e ele tem que executar a conta, mas ele não entende, às vezes, o que tem por trás. E é o que eu sempre chamo a atenção dos meus alunos. Você tem que entender o mecanismo que tem por trás da conta. Isso faz você ser engenheiro. A conta, a calculadora vai fazer, o computador vai fazer. Mas o mecanismo que está por trás, o porquê das coisas, te torna um Tomada engenheiro. de decisão, né, professora? Exatamente. É ali que você vai tomar a decisão. O que você pode modificar? É você entender o mecanismo de funcionamento das coisas. E aí eu fui para o mestrado nesse pensamento. Eu quero saber o que tem por trás. E eu digo que o mestrado, ele me ensinou a estudar, porque foi um boom na minha cabeça. Tudo que eu via da graduação e o mestrado falava, eu falei assim, meu Deus, é isso. E a mente ia abrindo, eu falei assim, eu quero mais, eu quero mais. E aí nessa sede eu parei no doutorado, que graças a Deus está sendo finalizado. E eu escolhi a parte de estruturas, que foi justamente a que eu via acontecendo. E eu segui a parte de estruturas. A estruturas me escolheu, né? Eu fui, assim, cada vez que eu cursava uma disciplina, eu falei assim, eu quero isso. Aí eu conhecia materiais, eu falei assim, eu quero materiais. Aí eu conhecia geotecnia, mexendo com solos, eu falei assim, nossa, eu quero solos. Então, cada área que a gente vai conhecendo, a gente vai gostando. E aí, no final das contas, eu entendi que era estruturas. E eu entendi isso pelo meu repertório acadêmico, né? Então, tudo me levava para estrutura. Fiz iniciação científica, estrutura. Fiz TCC, estrutura. Então, assim, a estrutura, ela me escolheu. Então, hoje é o que eu sou, professora da parte estrutural, de concreto armado, aço, madeira, alvenaria estrutural. Então, eu segui a parte de cálculo e projeto. Que legal, né? Olha os sinais aí. Lá atrás, você olhar, nossa, como é que é feito isso? Olha como a curiosidade, ela faz parte, assim, da descoberta, né? Tanto da área de estrutura, quanto da área de educação, como que as coisas vão se complementando. E uma das coisas que eu tenho falado muito aqui é se movimente, não pare, estude, mergulhe no que você está fazendo, porque é através disso que as portas vão se abrindo. Eu queria saber... Pró-reitor Michael. Professor Michael. Qual o diferencial do curso de engenharia
do Uniceplac? Bom, eu vou começar a listar, viu? Até, queria que vocês trouxessem... Eu percebo muito que o Uniceplac, ele tem essa preocupação de ser bem humanizado. E eu vejo que vocês, né, são pessoas bem humanizadas. Qual o diferencial que vocês percebem da época até que vocês cursaram a universidade, né, desse trato com o professor, ainda mais sendo o curso de engenharia, para o que os alunos têm hoje no Uniceplac diante de vocês? Bom, isso vai ser uma conversa longa, Sabino. Vamos lá. Legal. Mas o que acontece? Eu acho que a diferença do passado para agora, é claro, respeitando todas as leis, tá? A gente tem as DCNs que são para a gente seguir, são normas, são estabelecidas algumas coisas que o engenheiro tem que ter. Tá? Outra coisa, só para recapitular o que a gente estava falando, toda pessoa tem um pouquinho de engenheiro dentro, sabe? A parte de engenhosidade está dentro do ser humano em si, tá? E aí, o Uniceplac trabalha justamente isso, né? A gente tenta trazer um currículo um pouco mais diferenciado, com questões de prática, né, em todas as disciplinas. Enquanto coordenação na época, eu sempre prezei pelo aluno estar de fato fazendo a parte teórica é extremamente necessária, tá? Não estou tirando esse mérito, mas eu acho que a parte teórica atrelada à prática em si é o que difere um engenheiro do outro, né, a vivência e tudo mais. Então eu costumo dizer para os alunos o seguinte: a gente tem uma prática lá de fabricação de concreto e eu falo para eles assim, aproveita que é o momento de vocês errarem. Então aquela prática inicial que eles fazem, eu deixo que eles façam de forma assim, meio empírica, digamos assim. A gente tem alguns nortes, né, passa a teoria para eles, eles fazem de forma empírica. E geralmente dá errado. Né? A primeira vez que você faz, o negócio desanda tudo. Às vezes vocês até torcem que dê errado para lidar com aquilo. Justamente. Aí o aluno fala, nossa, professor, mas deu errado. Eu falo, bom, essa é a ideia, esse é o momento. Então eu acho que o diferencial do Uniceplac é justamente esse. Explicar para ele agora, a partir de... Porque na minha época não tinha muito essa explicação do por que está errado. Descobre por que está errado. Quando eu fui professor, eu queria mudar isso, eu queria a ideia de tipo assim, cara, vai dar errado, eu sei que vai dar errado, mas eu quero explicar por que deu errado, porque a gente aprende com nossos erros, certo? Acho que o erro marca muito o ser humano. Então quando você erra, errei aquela prática, por que eu errei? Aí a gente vai para a sala de aula, tem novamente a teoria, explico por que fez, e aí geralmente na segunda vez eu saio ali para 99% de acerto, porque ele entende o porquê daquilo ali. Então, em todo o currículo que a gente trabalha em forma de projetos e tudo mais, a gente tenta trazer para o aluno a prática. Isso é aliado a diversas coisas. Os professores, a professora Natália e o professor Tiago vai poder confirmar. A gente tem um evento lá de pontes que é promovido pela professora Natália, porque é dentro da disciplina de pontes e tudo mais, que é uma das cadeiras da engenharia. Costuma ser uma disciplina muito difícil, né? Alguns têm até pesadelo com ela, mas a gente tenta trazer justamente para a prática, para o aluno ter sentido no cálculo. Tá? Desmistificando todo mundo que possa estar assistindo. Nós não somos uma calculadora. Exatamente. Né? Nós somos engenheiros. E a engenharia não quer dizer que a gente você vai falar para mim quanto que é 3 vezes 4 e eu vou sair com isso na cabeça no mesmo momento. A gente tem que raciocinar o que é e tudo mais. Então, quando a gente faz essa competição lá, é justamente para trazer o aluno para a realidade. E para ele também desenvolver a interdisciplinaridade, né? Porque Justamente. Às vezes o aluno ele não consegue entender aonde que o material encaixa com a estrutura, aonde que a estrutura encaixa com o solo, e a ponte de macarrão é um exemplo disso. E a gente vai desde a parte estrutural à parte social, tá? Com a ponte de macarrão. Verdade. Então eu venho ali com toda a bagagem das disciplinas de materiais, disciplinas de estruturas e tudo mais, caminhando, né? E aí eu chego a um ponto que desdobra isso, aí é um mérito do professor Tiago, que foi ele que teve a ideia, mas a gente desdobrou em uma ação social posterior. Então, assim, é fantástico o movimento que tem. E o aluno, a partir desse momento, ele começa a entender o que ele tem que fazer para que aquilo resista mais. E aí eu dou sentido ao ensino dele, eu dou sentido à educação. Mostrando que a gente também trabalha com qualquer material. Sim, né? Então, assim, a ideia da engenharia não é só o concreto, mas
qual é o material que nós temos, a nossa teoria vai se aplicar e a gente vai colocar aquela construção para E funcionar. vamos ter o melhor desempenho. Então, aí, quando a gente começa a trabalhar com macarrão, é justamente isso. A gente dá as propriedades do material, porque eles já estudaram como que um concreto se comporta, então eles vão ter que estudar como que o macarrão se comporta para fazer com que aquela ponte sustente um peso. Calma aí, como é que é feita essa competição? Primeiro, muito legal, né? De trazer para prática. Foi através da sua matéria? Que Foi, essa pontes e grandes estruturas. Que as pessoas têm medo e tal. Como é que foi essa ideia como é que é a aplicabilidade Só para você dela? entender, Sabina, a gente começa, vamos lá do primeiro semestre, vamos trazendo rapidinho. A gente começa, a primeira matéria que o aluno tem contato, geralmente, é uma matéria que chama Fundamentos da Engenharia. Né? É onde ele aprende o que ele vai estudar, como é a profissão dele, qual é o órgão que regulamenta a profissão dele, né? Porque quando ele termina ali a graduação, ele é bacharel em engenharia. Né? E ele tem que, meio como se fosse um OAB lá, tirar o CREA, aquele negócio todo, para que ele vire um engenheiro. E aí, a partir desse momento, a gente explica para ele toda a vida acadêmica. Então, ele vem construindo a parte de cálculo e a gente dando sentido a isso, fazendo práticas dentro de laboratório de física, né, sobre algumas coisas. A gente tem que entender bem de física, tá? O engenheiro não é só matemática, tem uma física ali por trás e vem caminhando com isso. Né? Aí eu entro dentro da parte de estruturas e tudo mais, aí eu começo com a disciplina de materiais, que vai subsidiar a disciplina de concreto armado posteriormente, e depois eu chego na disciplina de pontes. Aí é um terror, como eu digo. O aluno fica morrendo de medo. Então, para que eu consiga explicar isso para ele, é melhor a gente dar sentido à educação. Legal. Né? Dar sentido à disciplina que ele está vendo, é meio empírico, né, digamos assim, então tem que trazer sentido para ele. Aí eu entro com a disciplina da professora ali, aonde ela busca justamente uma competição, que nossos alunos é uma briga, cara, que é muito competitivo, o engenheiro ele gosta de uma competição e tudo mais. E aí entra o engenheiro não gosta de perder, né? Boa. Esse é o primeiro aspecto. Aí a professora veio com essa ideia e hoje acho que a gente pode falar que os nossos meninos, eles cobram a gente, né? Cobram. Justamente. Eles entendem. E todo semestre eles perguntam quando que vai acontecer a competição, porque nós temos um recorde. Nós temos o recorde distrital, que aí é claro que dependendo das condições do nosso edital, né? O nosso edital é uma ponte que vence 1 metro de vão, então é uma mini ponte, e ela tem que ter no máximo 1 quilo. Né? Então, considerando todos os elementos de estrutura, ela tem que ter no máximo 1 quilo. Aí essa ponte resistiu a 225,6 quilos, que é o recorde distrital. De macarrão? De macarrão. Nenhum outro material. Nenhum outro material. Macarrão e cola. Macarrão e cola. Caramba. Aí, claro que a gente tem as colas específicas que são descritas em edital, o macarrão também, porque a gente entrega para o aluno já alguns dados do material. Então, a gente fez ensaio de tração, a gente fez ensaio de compressão, cisalhamento, para a gente dar algumas características importantes do processo de cálculo, né? E para competir, o aluno tem que entregar o relatório de cálculo, como que ele pensou, a rotina de cálculo. Sim, é uma mini ponte. Claro que a gente desprezou uma série de carregamentos que uma ponte na vida real tem, como vento, empuxo, água. E a gente está ali considerando só uma carga estática, né? Então, esses 225 quilos é uma carga estática que a ponte tem que suportar. Então, assim, é um final de campeonato. É mais emocionante do que uma Copa do Mundo. E pegando esse gancho, o evento virou um sucesso tão grande dentro da instituição que a instituição para ver as pontes e a ruptura, porque de fato é muito bacana ver o processo lá, ver como é que isso suporta essa reação que você tem, a reação que a sociedade inteira tem. E a gente pegou isso e falou, a gente está sendo bem visto pela faculdade inteira. Então vamos fazer isso aqui ter um sentido maior. Já tem o sentido máximo pra gente, que é o nosso estudante conseguir entender tudo o que ele construiu desde o primeiro semestre aplicado em um objeto real, em um resultado concreto, e vamos dar um significado maior. E no nosso último evento a gente parou e pensou, vamos adquirir macarrão para poder doar para uma instituição. Legal. E a gente conseguiu, no nosso último evento, arrecadar, acho que basicamente uns 300 quilos de macarrão seco que foram doados, porque macarrão não é tão nutritivo. Aí o pessoal da nutrição, que eu acho que já deve ter passado aqui, deve ter tido uma conversa bacana, eu não entendo muito, mas para quem às vezes não tem um pão para comer, uma água potável para beber,
O macarrão, ele Claro. conseguia suprir alguma necessidade ali, a gente juntou isso aí, deu muito certo, e hoje os meninos já ficam, quando é que vai ser o evento? Entre o semestre, ele já quer agendar ali, que dia que ele tem que começar a fazer a ponte dele, porque eles se dedicam meses a fio, fazem vários protótipos, o nosso laboratório ele é aberto o semestre inteiro para os estudantes. Que da hora. E eles vão para lá mesmo. E a arquitetura entrou com a gente, né? Isso é Foi verdade, muito interessante, porque o curso de arquitetura uniu a força com a engenharia e foi muito interessante para a gente até entender a cooperação que existe entre essas duas profissões, né? Que às vezes o povo fala assim, tem uma rixinha entre engenharia e arquitetura. Cara, uma complementa a outra. E foi não tem justamente jeito. na ponte de macarrão que os estudantes começaram a ter essa visão Sim, melhor. sim. Tipo assim, qual Que é o legal, papel da arquitetura que aqui legal. no projeto da ponte, qual é o papel do engenheiro. E aí começou a ter grupos mistos, né? Grupos com arquitetos e engenheiros. Aí eles começaram a ter uma interação maior, entendendo cada um seu papel dentro da sociedade. E como é que vocês medem aí, já que eles são hiper competitivos, como é que é feita essa avaliação? A gente faz incrementos de carga, né? Então, a gente não coloca os 226 quilos de uma vez. A gente pergunta para o estudante qual é a estimativa de carga que eles estão apostando para a gente ter noção. Então, a gente coloca uma balança, que a ponte tem que suportar o peso dessa balança, que geralmente é de 11 quilos. Aí, a cada incremento de carga, eles vão dizendo, eu vou colocar mais 2 quilos aqui. Aí a gente vai somando. E a gente considera que a ponte resistiu quando a gente conta 10 segundos. Então, depois de 10 segundos, eles podem fazer um novo incremento de carga. E é isso que torna a competição interessante, porque eles De ficam 2 em 2. contando, eles querem os 10 segundos, passem assim como se fosse um flash. Acho que 10 segundos nunca demorou tanto na vida deles. E aí a torcida toda contando os 10 segundos para eles colocarem mais um incremento de carga e é o próprio aluno que tem que colocar a carga. Então, assim, você vê o aluno tremendo, assim, eu tenho que colocar mais 2 quilos. E no semestre passado a gente quase bateu o recorde, né? Então, a equipe, ela tentou igualar, quando ela colocou 225 quilos, a ponte não resistiu os 10 segundos. Então, a gente contou a carga anterior que a ponte tinha resistido, que foi 224. Então, a gente teve quase um recorde batido. E os alunos que formaram, que eles que detêm o recorde, Eles estão lá todos. Eles A voltam. gente tem uma parte do pra assistir. egresso, assim, forte nisso aí. Verdade. Você falou de bater o recorde. Existe outras instituições, outras pessoas que fazem esse tipo de experimento? Sim. No país todo, no No país todo. Não é uma Ah, competição que nós interessante. inventamos, é uma competição que já existe há anos no Brasil e no mundo, mas a gente detém o recorde distrital, dentro das universidades Que distritais. Foi muito Que legal, interessante. cara. Foi Os muito alunos, bom. eles se empenharam bastante nesse recorde. E a turma tá lá, a turma que né, detém o recorde, toda a competição estão Eles lá. Claro. estão lá. Aí eu falo Estão assim, vocês lá estão pra agorando. torcer contra Eu acho que é contra, hein? Eles estão lá agorando as novas pontes. E eles são extremamente competitivos e parceiros. É. Competitivo no seguinte aspecto: eles voltam para ver se o recorde vai ser quebrado e eles querem que quebre. Porque no dia que quebrar o recorde, Eles já voltam. falaram que vão voltar para quebrar de novo. Eles perguntam se eles podem participar da competição, não sendo mais estudantes, porque eles não querem deixar o recorde morrer. E os alunos que se frustram, né? Tipo, passam ali talvez um semestre todo estudando e tal, chega na hora, não resiste ao primeiro peso ali, se aproveita também da situação para estudar o caso ali. Com certeza, com certeza. Sim, a arquitetura foi um exemplo disso, né? Então, assim, o primeiro semestre que a arquitetura participou só foi uma equipe da arquitetura, muitos ali tímido. A gente não consegue competir com engenheiro. Aí, quando eles foram, a ponte... tem a regra, né? A ponte tem que suportar no mínimo 25 quilos. Aí, a pontezinha deles não resistiu, mas eles falaram, no semestre que vem a gente vai entender por que não deu certo. Aí, eu Foi sentei... explicado pra eles também, A gente né? levou as Legal. fotos do evento para mostrar o que estava acontecendo com cada genial. ponte. Genial. E aí eles falaram assim, a gente vai voltar esse semestre mais E forte. foi bem, viu? E foi. Eles bateram o recorde da arquitetura. Que é o que o foi professor 50 quilos. Michael falou. Para engenharia, enquanto a gente está dentro do âmbito acadêmico, errar é normal. Então, o aluno chegou ali, não conseguiu resistir a 25 quilos, ele vai chegar em todos os professores.
professor, o que eu fiz de errado? É tipo a Como é que consultoria. eu melhoro isso? E eles perguntam, e eles vêm, e eles... Professor, eu tô lá na coordenação, me puxa pelo braço, vamos lá no laboratório, eu tô fazendo isso aqui, o que você acha? O que tá certo? Me ajuda aqui. E tá dando certo. Eu acredito, Sabine, que é um processo motivacional, entende? Mas aí é a aprendizagem com significado. Eu penso dessa forma, sabe? O aluno, a partir do momento que ele entende o porquê que houve um erro e ele consegue consertar, aquilo fez significado para ele. Legal. E a partir disso aí é só sucesso. Já teve essa competição desse semestre? Não. Ainda não. Semestre Que não. mês que é? Provavelmente em novembro. Quero estar lá? Gostei. A gente convida. Tá convidado? Tá convidado. Os alunos Trabalhar realmente ali se o motivam. emocional dos alunos que estão nervosos. Eles levam o vuvuzela, eles levam os familiares Que deles, legal. eles levam assim, Fica torcida. cheio, cara. É a torcida e eles ficam torcendo mesmo. E quando quebra, a gente tem que fazer análise para saber se não tinham materiais que não devia nos destroços, né? Então, assim, eles ficam em cima para saber se eles podem desclassificar ou não O coleguinha. o coleguinha. Mas A é muito competição bom, é muito bom. acirrada. Muito bom, que a gente está falando de usar materiais super simples para uma aplicabilidade maravilhosa e, ao mesmo tempo, como que tem sido essa imersão da tecnologia para a engenharia? Também há esse manuseio, essa prática com materiais, não sei, diferenciados, tecnológicos? Excelente pergunta. Assim, eu costumo falar com os nossos professores, com os nossos estudantes, com a sociedade, que a engenharia ela precisa se reestruturar e reformular sempre. Então, veio a questão de inteligência artificial, a gente tem dentro do curso. Tem tecnologia sendo criada, a gente aplica dentro do curso. Hoje, os nossos alunos eles saem com uma formação que já tem inteligência aplicada dentro de construções, automação de construção, que inclusive é o professor Michael que está lá com a gente, Legal. é o nosso pró-reitor acadêmico, ele também dá aula, viu? Lá na instituição você vai encontrar disso. E a gente tem atualizações de matrizes. A gente tem essa possibilidade, porque o primeiro ponto do engenheiro civil é servir a sociedade. A gente identifica o que a sociedade está pedindo para estruturar um profissional que seja capacitado, competente e que atenda a essas demandas. Então, hoje na nossa matriz, a gente já atualizou. A pandemia ensinou bastante para a educação, para a sociedade, para tudo. E o engenheiro civil, ele estava ali por trás. A gente estava ali, não tinha como atender um paciente que às vezes estava em sofrimento em casa, se não tivesse um hospital. E a gente conseguiu construir hospitais de campanha aí muito rápido. Hospitais foram construídos em 7 dias, em 8 dias. Hoje, a nossa instituição ela tem um aspecto muito forte na área da saúde, e a gente pegou e deu um clique e falou, por que não pegar isso? Hoje os nossos estudantes eles saem com uma disciplina de arquitetura hospitalar e instalações especiais. Uau. Então, para um futuro que não há de acontecer, mas a gente prepara para tudo. Então, isso é o papel da engenharia, principalmente. É a o gente diferencial entender. do Uniceplac, eu acho que é justamente a visão atualizada de todo o movimento da sociedade em si, né, das questões que existem. Eu acho que a automação, por exemplo, é uma disciplina que traz para o aluno a possibilidade de eu atender diversas pessoas. Né? Eu consigo, às vezes, acessar a sociedade em si, né, e automatizar uma casa, porque eu ligue uma luz, que eu desligue um ventilador, que eu programe algo dentro de uma casa que ela fique totalmente inteligente para que qualquer pessoa possa utilizar. E aí o currículo vem atualizado desde isso aí. Então esse é um diferencial de lá. E assim, não só a parte tecnológica de automação, mas a gente também desenvolve outras tecnologias como o concreto. Então a gente trabalha a nossa iniciação científica que está em andamento, que é a utilização de agregados reciclados dentro da construção, tendo esse viés mais sustentável de nós somos um gerador de resíduo muito grande. Então por que não aproveitar os nossos resíduos para a gente reduzir o impacto nos aterros sanitários, né? Então a gente também traz essa parte tecnológica envolvendo um pouco da sustentabilidade, né? Ano passado, lembro do evento de sustentabilidade que a gente teve, a gente levou um concreto permeável, né? Então é uma tecnologia também, descobrir como é que esse concreto funciona e tudo mais. Os alunos também desenvolveram isso, então está atrelado, acho que está tudo interligado, todo o currículo pensado para que o nosso profissional que seja formado
pelo Uniceplac em si, ele possa atender diversas camadas da sociedade e tudo mais. Muito bom. Já existia na época de formação de vocês essa preocupação com a sustentabilidade da cidade, ou isso tem aparecido mais assim no mundo em geral, nessa preocupação com o nosso mundo? Como é que tem sido essa mudança assim, dentro da engenharia? Eu acho que eu enxergo mais ações agora. Então, assim, a gente, claro, teve disciplinas de sustentabilidade, mas era uma sustentabilidade, assim, falada. Não uma sustentabilidade praticada. Isso mesmo. E hoje a gente tem essa oportunidade dentro do Uniceplac de introduzir ações dentro da engenharia que desenvolvam essa parte de sustentabilidade, né? Não só no concreto, mas na parte de aterros, né? Então, a gente teve a oportunidade recente de visitar as obras de drenagem que estão sendo feitas, que também trazem aí uma questão sustentável, uma questão de saúde da comunidade, né? Que os alagamentos aqui que ocorriam na Asa Sul, Asa Norte, principalmente na Asa Norte, que é algo de planejamento urbano, né? Que é a questão de planejamento urbano. Então, assim, a obra trouxe pra gente uma outra visão de sustentabilidade, do que fazer com essa água da chuva, de como reaproveitar, de como a gente caminhar sustentavelmente para desenvolver a cidade junto com essa questão. Mas é uma questão muito de momento, né? Não dá pra gente cobrar que se falasse tanto de sustentabilidade, aplicasse tanto naquela época, porque talvez não fosse viável economicamente. Os nossos alunos, eles saem sabendo o que é um projeto perfeito e o que é um projeto que é execuível. Não adianta ter uma ideia sensacional de algo que não dá para ser executado. A gente não pode ser sonhador ao ponto de falar que é um projeto que é maravilhoso, mas que não tem como ser executado porque gasta-se muito. Então, hoje, como já vem num aspecto mais abrangente da sociedade como um todo, a sociedade quer, a sociedade paga hoje para a gente ser mais sustentável, para a gente trazer tecnologia e inovação também para isso. Tem incentivo. Né? E isso é um dos principais aspectos da engenharia. A gente é meio que um termômetro da sociedade. Legal. Se um país está em desenvolvimento, se um país está crescendo, o primeiro ponto que vai crescer é a construção civil. E graças a essa relevância, essa importância, hoje a gente consegue ter atuações mais relevantes para a questão de sustentabilidade, para questões de planejamento urbano, de infraestrutura urbana e de saúde coletiva. Porque a gente também está lá. Muito bom. Tem alguma cidade no Brasil que é referência em relação a isso, essa super preocupação desse planejamento? Cara, a cidade acho que mais planejada é Brasília. Legal. Entende? A gente tem Dubai, fora daqui, a gente tem Washington, que são cidades que foram planejadas. Alguém vai falar assim, pô, mas hoje eu tenho, né, dentro do planejamento urbano a gente pensa em questão da parte de engarrafamento, não ter drenagem, né, do escoamento superficial que eu tenho ali depois de uma precipitação, né, depois de uma chuva. Só que isso foi pensado na década de 70, entende? Então hoje, justamente essa obra que a professora Natália tá falando, que os alunos visitaram, acho que semana passada, né? Foi, semana passada. Que eles fizeram, é uma obra do Drenar, da parte da Terra Cap, que os alunos tiveram a oportunidade de ir lá conhecer como está sendo feito, que é justamente porque há um planejamento, né? O planejamento urbano nada mais é do que você planejar a questão de para onde vai a água quando chove, né, onde vai ficar, como vai ficar as vias, quantas faixas eu preciso ter numa rodovia, qual a velocidade dessa rodovia e tudo mais. Só que, assim, a cidade mais planejada que nós temos é Brasília, de fato. Não, e vale ressaltar que a gente planeja para um período de retorno. Justamente, Então, justamente. todos os projetos a gente pensa em 10, 15, 20 anos, e é evidente que esses projetos eles precisam ser revistos a cada vez que o tempo vai passando, justamente para a gente continuar planejando. Há então, modificações, né? A cidade ela não é planejada Planejamento, é um replanejamento. A gente tem que pensar em planejamento como se fosse um planejamento orçamentário nosso, pessoal, entende? Eu me planejo para esse ano, me planejo para daqui 5 anos, para daqui 10 anos, só que no meio desse caminho há mudanças, há controvérsia, e a gente tem que replanejar. Então acho que a palavra planejamento é algo que a gente tem que pensar com carinho, né, para que a gente consiga de fato não sofrer com isso, mas viver e conviver com isso. Até porque pegando esse gancho, eu costumo falar, porque a gente está na exceção da exceção. Brasília é uma jovem senhora, né, uma cidade
relativamente nova, se comparado com algumas outras, que sim foi planejada, mas que apresenta suas discrepâncias. A gente hoje tem modelos mais adequados de sustentabilidade, de implementação de estratégias mais recentes de planejamento, porque a gente tem que se atualizar. A gente acabou de bater uma marca de acho que 8 bilhões de seres humanos no planeta. Cada vez mais a gente vai ter que entregar moradias para essas pessoas. Hoje em Brasília, que é uma cidade que foi planejada, a gente tem um dos metros quadrados mais caros do lado da maior favela da América Latina. Então, existe essas discrepâncias mesmo em cidades planejadas. E a gente não pode falar que não existe e tampar esse sol com a peneira. Só que existem soluções que a engenharia também consegue trazer. Justamente. É esse aspecto. Fiquei até curioso em saber, principalmente no quesito de cidades que até então não são muito planejadas e por exemplo, né, Vicente Pires, que começou como invasão. Como é que a engenharia trabalha com isso? Que só vai vendo crescendo, como é que... Contenção de danos, essa é a palavra. Vamos tentar solucionar tudo aquilo que tem, né? Porque aí a gente vai trabalhar com o cenário real. É o que eu costumo dizer para os alunos, rapaz, a realidade é um pouco diferente e os imprevistos acontecem. Então, quando há um crescimento desordenado, digamos assim, da população em si, a gente vai ter que trabalhar com soluções adequadas, talvez não as melhores e ideais, porque aí é que nem o professor falou, eu preciso ter uma forma de executar aquilo. Então existe a obra perfeita e existe a obra que eu vou executar de fato, entende? E aí a gente vai trabalhar com o que tem. Por exemplo, construir uma casa de um lado do outro, não tenho condições de passar uma rodovia ali, vamos ter que fazer uma estratégia para que isso seja executado de outra forma, entende? Puxando um pouco aqui para minha área, eu trabalho com planejamento e orçamento de obras. A gente tem uma lei dentro da engenharia que é a lei de Sitter. Se a gente resolve um problema na etapa inicial dele, é muito mais barato de se resolver. Então, por exemplo, tem como resolver alguns problemas que acontecem em algumas cidades, alguns municípios, por aí? Tem. Só que, dependendo do grau de evolução, pode ser mais caro se fazer. Então, a gente sempre traz para a engenharia que é muito mais barato você trabalhar com prevenção. Então, dá uma estratégia de planejamento urbano que afeta aí a saúde. Uma cidade ela pode destinar o espaço para fazer uma horta comunitária. É simples. A gente já teve proposta de TCC justamente, não sei se todo mundo vai conhecer, mas a gente tem o Valparaíso ali, que é um RA ali perto da universidade, tá? Deve estar em torno de uns 10, 15 minutos da universidade, lá da Uniceplac, e é uma região que tem muito alagamento. E o nosso aluno propôs uma solução, que era construir um jardim para absorção e amortecimento da água da chuva. Então são soluções que vão surgir. Você propôs como assim, um TCC, algum Isso, projeto? justamente. O trabalho final de curso dele, que a gente tenta... A maioria dos nossos alunos, eu vou dizer que 99% deles vão para uma parte mais prática de tentar fazer algo para solucionar um problema que ele está vendo. Né? Geralmente de lugares que ele convive. Justamente, que é para fazer sentido. É o que eu estou falando. Eu acho que o currículo nosso é justamente para fazer sentido em todos os momentos. Que eu acho que foi uma coisa que eu senti falta na época da graduação, para a gente entender o que era antes e o que é hoje. Então, eu acho que dar sentido no que o aluno está estudando é o mais importante nesse ponto. É o maior diferencial do curso. Não dá para mudar o mundo se você não consegue mudar a sua rua. Então, eles são treinados para mudar a rua deles. Muito bom. Esse olhar é muito poderoso, né? Porque o aluno vai para estudar engenharia e agora a perspectiva dele para a cidade, para lugares que ele viaja, já não é mais a mesma, né? E é engraçado que eles sempre trazem fotos, né? Justamente. Professor, isso aqui pode. Legal. Eu vi isso aqui na rua. Eu falei assim, poder não pode. Mas foi a solução, né? Igual o psicólogo que fica... né, analisando, então o engenheiro também analisa. Não, o engenheiro não descansa. Você vai de férias e você fica olhando assim, e essa rachadura? E esse revestimento? Como é que ele fez isso? Eu acho que o porquê das coisas... justamente, o porquê das coisas é o que mais movimenta a gente. Eu acho que isso é do ser humano em si, né? Perguntar o porquê que é assim, por que foi feito assim. E a gente tentar trazer isso pro aluno. Né? Eu costumo dizer, eu dou tanto aula na engenharia quanto na arquitetura, eu costumo dizer tanto para os dois, né? Falo, pessoal, vamos observar o porquê que a gente está fazendo isso. E não para quê inicialmente. Entenda o porquê, que o para quê vai vir como consequência dessa ação que você vai ter, né? Como a gente tem a terceira lei de Newton aí, né? Ação e reação. Então, toda ação que eu tiver, eu vou ter uma reação.
Então, eu falo para eles o tempo todo. Pessoal, vamos entender o porquê. Por que a viga é feita dessa forma, né, professor? E a partir de como você entender isso, você vai aplicar. E aí eu entro dentro da lei que o professor falou, de CITA, que todo o problema que eu resolvi no início, ele é um pouquinho menos custoso, digamos, pra gente assim, do que depois. Muito bom. Quero fazer uma pergunta sobre mercado de trabalho. Se a gente está falando sobre todas essas mudanças, não sei se seria a melhor forma de fazer essa pergunta, mas qual o futuro da engenharia? Para que mercado, para que posição que vocês estão preparando esse aluno diante dessas mudanças? Essa é uma pergunta difícil. Mas difícil no sentido de responder tudo porque plausível. Coisa, mas né? Vamos lá, eu vou começar e eu acho que os professores podem me complementar. Então, o mercado de trabalho, eu acho que assim, a gente não está no superaquecimento igual a gente já teve. Tá? A gente já teve momentos fantásticos, mas isso é justamente como o professor disse, todo movimento de crescimento, a construção civil vai andar junto com isso. Então, ao que eu tenho crescimento, eu tenho o profissional. Mas o engenheiro em si, ele não trabalha somente com construção. Esse eu acho que é o que eu queria dizer para todo estudante que um dia pensa em fazer engenharia, tá? Hoje a gente está na educação, eu sou como autônomo, né? Eu acho que todos os professores que estão aqui também, a gente mexe com um projeto ali, com outra coisa ali, mas a gente está de fato dentro da educação inserido, até pelo cargo de pró-reitoria e tudo mais, dentro da educação em si. Mas eu vou desde uma construção básica de uma casa de 50 metros quadrados, a gestão de uma empresa, porque a graduação te dá a base para isso. E uma coisa importante de dizer, todos os nossos alunos hoje, eu acho que se tiver um ou dois que não está estagiando na área, é muito difícil. Por escolha. E além daqueles que já trabalham na área em si, já mexem com alguma coisa da parte de construção civil, e estão fazendo curso para se profissionalizar. Então, acho que a parte de empregabilidade não está ruim. É algo bom e é algo que não falta espaço no sentido de você poder atuar, tá? E só desmistificar mesmo a questão eu vou virar engenheiro, vou construir o tempo todo, não. Você pode fazer qualquer outra coisa dentro disso aí. Com a formação a formação vai te dar base, né? E aí o Uniceplac justamente pensa nisso quando a gente pensa na questão da matriz curricular do aluno, que é para formar ele para que ele consiga permear, né, e caminhar por todas as áreas. Essa é a ideia. Eu digo que o aluno... Na verdade, nós, profissionais de engenharia, a vida é um T. Então, a gente tem que saber um pouco de tudo e muito de alguma coisa. E aí, a engenharia, ela vai trazer pra gente uma gama enorme de coisas que a gente pode seguir. Gestão, a gente pode seguir com obra, com projeto. Então, tem tanta coisa que um engenheiro ele pode se inserir que tudo depende ali do perfil do aluno. Então, a gente percebe que tem aluno que vai muito mais, assim, com materiais, ele tem uma facilidade muito maior com obra. Tem outro aluno que é mais, assim, centrado, ele gosta mais de planejar, de projetar. Então, assim, são perfis diferentes e o engenheiro, ele cabe em vários lugares. Então, assim, qualquer emprego que você pensar tem um engenheiro. No hospital tem engenharia. Se você pensar no banco, tem engenheiro no banco. Todos os lugares têm engenheiros lá. Então, quando você é bom, e o que a gente pensa é formar o aluno nesse T, né? Um pouco de tudo, para depois ele se especializar naquilo que ele tem maior desempenho, ele vai estar dentro do mercado. Claro que o mercado é sazonal, como a maioria das profissões. Então, vai ter épocas que o engenheiro ele vai ser mais requisitado, outras épocas não. A gente está numa ascensão ainda esquentando o mercado, né, novamente, pós-pandemia na construção. E aí a gente vai vivendo com esse ciclo, né? Então, quando o profissional ele consegue arcar com um pouquinho de tudo, a gente consegue entrar em vários locais de trabalho diferentes. Que é o que o currículo faz com ele, tá? A nossa matriz é assim. O que eu quero dizer não é que ele vai virar uma salada, né? Mas o que a gente quer dizer com um pouquinho de tudo é que a gente tenta formar ele para que ele consiga sobreviver a qualquer tipo de adversidade. Essa é a ideia, né? Basicamente. E aproveitando as oportunidades. Assim, dentro da pandemia, que começou lá em 2020, todo mundo estava dentro de casa. E todo mundo enxergava os defeitos que tinham em casa. Então, querendo ou não, isso foi um divisor também para a engenharia. A gente foi afetado, de fato, mas a gente estava ali na assistência básica, porque as pessoas precisavam.
precisava ser construído hospital, precisava reformar um encanamento de distribuição de água que ia levar água até a sua casa, precisava consertar uma torre de eletricidade que tinha caído, o engenheiro civil também estava lá. Precisava fazer uma reforma em casa também, né? Então, querendo ou não, a gente ainda conseguiu dar um apoio para o desempenho do nosso PIB do país através da construção civil. Você estava em casa, enxergou um problema ali, você já colocava no seu caderninho, ou já achava que aquele problema era muito sério e precisava resolver rápido, chamava o engenheiro. E a questão salarial também acaba sendo uma das maiores perguntas que a gente recebe. Quanto é que o engenheiro recebe? Perguntas polêmicas, cortes polêmicos aí para o pessoal. Quanto que o engenheiro recebe? Qual é o piso salarial aí? Cara, o céu é o limite. Não tem como falar uma faixa salarial. Hoje a gente tem engenheiros que a gente não tem mais um piso salarial da profissão, da categoria, que era relativamente bom. Mas a gente tem engenheiros que recebem de 4, 5, 6 mil reais inicial, até engenheiros que recebem mais de 100 mil por mês, trabalhando com construção, trabalhando com planejamento. Sendo pró-reitor. Acadêmico. Fica por sua conta, viu? Esse corte é polêmico. Mas é bem essa a pegada. Assim, quanto mais competente você é, quanto mais safo e ligado com o mercado, com as demandas de mercado, mais potencial você tem. Legal. Mais potencial você tem. Muitos empreendimentos, muitas soluções, muitas empresas hoje são construídas na base de um engenheiro porque ele tem que estar ali rápido para dar uma resposta. E eles estão começando a enxergar isso. A gente começa a perceber isso. O que o mercado quer de mim? É porque eu acho que dentro da matriz curricular, o cara tem a parte de raciocínio lógico muito grande. Né? A gente vai resolver um cálculo da parte de estruturas. A gente recebe um caminhão de informações inicialmente. Né? A gente tem ali... A viga tem que resistir a isso, eu tenho que vencer esse vão, eu preciso disso, eu tenho essa condição e tudo mais. E a partir disso ali eu começo a trabalhar dentro do estudante em si a parte de raciocínio, desenvolvimento de um raciocínio lógico. Tá? Eu costumo dizer para todo aluno meu que a maioria dos problemas a gente resolve com a regra de 3. Né? 80% dos problemas. O resto a gente tem algumas equações que a gente trabalha. E só que para montar essa regra de 3, que é o grande problema, e aí eu consigo trabalhar isso através justamente da questão de desenvolver o raciocínio lógico desde o primeiro período. É explicar para ele como ele vai pensar e quais são os métodos de agir ali dentro daquele problema para montar uma estratégia de solução. Então, quando o professor fala que ele está inserido em várias áreas, é justamente porque eu estou trazendo uma pessoa que você vai trazer um problema e ela vai conseguir te trazer uma solução. Tá? Pode não ser a melhor, mas é a mais otimizada, digamos assim. Tá? É uma solução que eu consiga aplicar, ela seja aplicável, ela seja viável e tudo mais. Então ele vai ter essa preocupação de ter uma solução que seja a melhor possível, né, de forma otimizada. Então, eu acho que dentro do currículo todo, a maior competência e habilidade que a gente desenvolve nele é a questão de habilidades. A gente tem engenheiro que, eu falo para eles, o cara estuda e faz outro curso depois, né? Porque ele abre tanto a mente que ele consegue expandir para outras coisas. Aí ele sente necessidade, às vezes, ele faz engenharia, aí ele começa a trabalhar em uma área, às vezes não diretamente com a engenharia, e ele começa a sentir necessidade, vou aprender outra coisa. Aí ele começa a aprender e ele tem a facilidade de fazer isso. Por quê? Porque eu desenvolvi toda uma competência, uma habilidade, eu criei bagagem, eu coloquei, né, eu fui enchendo a mala ali de conhecimento, de coisas que eu aprendi durante a graduação que vão me trazer bagagem para executar outras tarefas mais difíceis. Geralmente é um profissional também que consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Ele está executando, porque na construção civil o cara está fazendo o concreto, o outro está executando outra parte, o outro está pintando, o outro está rebocando, está fazendo um monte de coisa, e o cara está atento a todos esses movimentos. Então é um profissional que consegue multidisciplinar, fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, às vezes, eu falo para todos, você não precisa ser engenheiro de construção de obra, cara. Às vezes você quer ser engenheiro, mas você quer fazer outra coisa. E isso vai te dar uma bagagem para que você faça outra coisa. Então, não somente a engenharia civil, mas as outras também caminham nessa área, nessa linha assim, de pensamento, nesse raciocínio. Então, acho que, se os professores concordam comigo, acho que o maior
a maior habilidade e competência que ele desenvolve ali é justamente esse raciocínio lógico. E aí, dentro do Uniceplac, a gente trabalha justamente isso. É de tentar desenvolver, trabalhar um problema com metodologia ativa, né? Que eu vou trazer o problema para o aluno, ele vai ver o problema, ele vai estudar aquele problema, e o professor vai estar ali como um suporte para ele resolver, de fato. É o que eu falei anteriormente, é pegar o concreto que deu errado e descobrir o porquê. A gente dá essa autonomia pro aluno perguntar, para ele pesquisar, para ele tentar também. Então, eu adoro fazer questões de desafio com os meus alunos. Deu para perceber. É muito divertido, porque eles ficam assim, é um desafio, só a palavra desafio já deixam eles assim ansiosos, né? Já deixa assim, é um desafio. Então, geralmente é um desafio que vai envolver o conteúdo da disciplina que está acontecendo, mas também é conhecimentos que eles adquiriram previamente. Aí eles ficam, mas é um desafio. Eu falo assim, gente, raciocina um pouco, você é um profissional. Pensa assim, se coloca no lugar, já estou formado, o que eu faria? Então, assim, você vê soluções aparecendo, assim, de todos os lados. Umas fazem sentido, outras nem tanto. Normal. É nesse momento que a gente começa a trazer as discussões do que é a viabilidade, do que é um projeto que é perfeito, mas que economicamente não é executável, ou que naquela localidade não é possível de ser executado por algumas questões de logística, por exemplo. Então, aí que eles começam a aprender e eles ficam com receio no início, mas no final, assim, eles vão com tudo. E é um momento que nem intervalo eles pedem. É o dia que eles esquecem do tempo, eles esquecem de tudo porque eles querem aquele desafio. Então, eu digo que o engenheiro, ele é movido a desafios, porque a gente quer resolver problemas. Então, quando o problema é desafiante, a gente vai com tudo e a gente vai pensando e propondo soluções. Tenta uma, tenta duas, 3 vezes, mas a solução sai. E com isso, acho que a gente trabalha a questão de, às vezes, a pessoa pode pensar que esses processos frustram a pessoa e não. Ele está só criando estratégias para solucionar. E eu acho que esse é o caminho. Cara, muito legal escutar vocês, que me parece que de maneira proposital ou não, vocês também trabalham muito a psicologia nisso, porque eu escutei que o engenheiro é movido por desafio, eu escutei que o mundo evolui, a engenharia evolui junto, eu escutei que todos nós temos um pouco de engenharia dentro de nós. Sim. E escutei que hoje eu saio com essa lição, que a vida é um ter. Boa. E por isso eu tenho uma pergunta diferente para vocês, que é, além disso tudo, acredito que estar nessa área de educação, ensinar a teoria e a prática juntos, se aprende muito com a vida. O que a engenharia, no momento que você está hoje, mais tem te ensinado sobre a vida? Gerenciar. Eu acho que para mim, como pessoa, é gerenciar. É saber lidar com problemas, é justamente entender, eu costumo dizer que o engenheiro ele trabalha um pouco em solitário no começo, mas depois que a gente forma, a gente busca a sociedade em si para atender. Então, eu acho que para mim a palavra seria gerenciar e justamente trabalhar com raciocínio lógico depois disso. E conseguir ajudar, que eu acho que o propósito de vida, assim, de todo... Minha esposa costuma dizer muito, qual o propósito de vida, não sei o que. Eu acho que o propósito de vida do ser humano em si é justamente tentar ajudar as outras pessoas, buscar um caminho ali de solução, tentar trabalhar, planejar, de fato. Então, acho que gerenciar, planejar, gerir seria uma palavra para mim no momento. Para mim, eu acho que seria não desistir. É a persistência. A persistência porque às vezes a gente começa a fazer um projeto e aí as contas não batem, não é execuível, não tá dando certo, e aí você tenta de novo e você retenta e retenta, e aí no final dá certo. Você fala, caramba, que bom que eu não desisti. Então, pra mim, a engenharia é isso, a persistência. Isso cria resiliência, né? Exatamente. A gente trabalha bem resiliência, viu? Tanto estrutural quanto estrutural, né? Justamente, realmente. Eu digo na formatura dos alunos, a Natália vai lembrar disso aí. A professora fica, professor, de novo essa história. O discurso dele de... Eu falo para os meninos sempre, gente, sejam resilientes como a curva tensão-deformação que tem lá. Lembre-se disso, leve para a vida, né? Muito bom. Verdade. Muito então, para mim, é nesse aspecto, Então, quando o aluno fala assim, professora, eu não tô dando conta, eu falo assim, vem cá. Eu vou te dar uma dica do que você tá errando, do que tá te travando, mas você vai voltar e você vai tentar. E eles tentam. Eu falo assim, gente, se não deu
certo, é porque não chegou no final. Que tem aluno que chora, se desespera. E tranquilamente, eu repito todos os dias pra eles, gente, respira, não pira. Se não deu certo, é porque não chegou no final. Quando chegar no final, tudo vai estar funcionando. Essa é a ideia. E aí eles vão tentando e dá certo. Aí você fala, professora, eu passei 2 meses nesse TCC e agora funcionou. Eu falei assim, tá vendo? Se você tivesse desistido no primeiro erro, não teria dado certo. Então, pra mim, hoje, a engenharia é resiliência. Muito bom. Depois dessas respostas ficou apertado aqui pra mim. Capricha, porque é o... Não, mas eu concordo super com os dois professores com isso. O que acontece? Pra mim, a engenharia, ela afeta muito a minha vida propriamente. Eu aprendi que trabalhando com resolução de problemas, nenhum problema que eu encontre no meu dia a dia é grande o suficiente. Eu consigo resolver. Então, eu preciso ter o mesmo foco e a mesma determinação para resolver um problema profissional, eu posso aplicar isso para minha vida. E fica mais fácil. E faço o oposto do que as pessoas falam. O que você falaria para você de 10 anos atrás? Não, eu planejo o que eu quero falar para mim de 10 anos na frente. Aonde que eu quero estar? Como é que eu vou planejar? Eu tento me enxergar hoje o que eu tenho que fazer, quais as metas que eu tenho que atingir, aonde que eu quero estar daqui 10 anos. Não tá profissionalmente, tá como pessoa. O que eu quero construir para daqui 10 anos. Então, a engenharia hoje me propicia fazer isso. E talvez seja um dos grandes aspectos. A gente deixa de ser aquele aspecto muito emocional e começa a ser objetivo. Beleza, se eu quero estar ali daqui 10 anos, o que eu tenho que trabalhar para isso? Olha, eu tenho que vencer tal etapa, eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que construir tal aspecto, eu tenho que enfrentar tal barreira. E quando eu enfrentar essa barreira, eu vou ter um problema. E esse problema pode ser X, Y, Z. O que eu vou trabalhar para resolver esse problema? A gente começa a ser um pouquinho mais lógico e a gente entende que, às vezes, uma queda que a gente acha que é muito grande, gente, é só uma queda. E tá normal cair. A engenharia traz isso muito forte para mim e talvez seja o maior impacto que ela tem na minha vida pessoal, entendeu? Até porque é a primeira vez que eu fui para São Paulo, a gente não consegue viver outra coisa. A gente olha pra tudo e enxerga engenharia. E é bonito. Disso aí, viu? E é bonito. Não, eu fui pra São Paulo e fiquei, caramba, nossa, que prédio grande. Como? Você começa... Aquilo vira a sua rotina e graças a Deus que vira a rotina, né? Porque é muito legal viver assim. Então, acho que é mais ou menos isso aí que impacta um pouco na nossa vida. Pelo menos na minha. Sim, eu acho que... Rapaz, eu não posso nem falar, que eu sou apaixonado pela profissão. Eu acho que me traz bagagem para resolver bastante coisa, né? E justamente o que o professor disse, daqui 10 anos, o que eu vou fazer, né? Então, tá num lugar, tá trabalhando, acho que tá contribuindo de alguma forma com as pessoas e tudo mais, eu acho que esse o objetivo, né? Tá caminhando para ajudar, justamente, principalmente os alunos, né? Eu acho que a aula, né? Eu ser professor, acho que eu não vou deixar de fazer isso tão cedo, porque eu gosto muito de estar com os alunos justamente para poder passar alguma coisa, né? Aquele pouco que eu sei, que eu costumo dizer para eles, cara, a gente aprende todos os dias. Eu aprendo até com vocês. Vocês falam um negócio e falam, rapaz, isso é diferente, me explica. Às vezes uma pergunta que a gente nunca parou para pensar, né? Eu acho que todo mundo aqui já recebeu essa pergunta. Já. Se o cara faz uma pergunta, você fala, meu Deus, o que ele quis dizer com isso, né? Isso te faz refletir. Então, acho que justamente tá contribuindo. Essa é a verdade. E poder virar pro aluno e falar, rapaz, eu não sei responder isso hoje, mas na próxima aula me pergunta. Porque a gente está sendo instigado, a gente vai para casa, estuda, entende, chega na próxima aula, a gente responde a pergunta e traz outra dúvida. Porque engenharia é trazer dúvidas, é trabalhar para resolver essas dúvidas. E são as aulas mais proveitosas que a gente tem, é quando o aluno ele entra dentro do conteúdo com a gente, e trazendo problemáticas o tempo todo e nos instigando a ser melhor. O currículo vai trazer, o currículo que eu falo, todas as disciplinas elas são interligadas, elas vão caminhar para que a gente tenha uma resposta no final. Acho que os alunos, quando eles entendem isso, o avanço de estudo é notório, sabe? Então, quando o aluno entende que eu preciso de materiais para entender concreto, que eu preciso de concreto para entender pontes,
ele entendeu que todo o conteúdo está associado. E no final eu estou trabalhando com competências e habilidades o tempo todo. Eu estou fazendo com que o aluno desenvolva essas competências, essas habilidades. É claro, de forma separada, porque eu tenho uma cadeira para cada uma, né? Uma disciplina para cada uma. Só que isso vai ser interligado. E trabalhar, o professor juntar isso para ele é o mais importante. Então eu acho que isso que faz sentido. Muito bom. Eu tô com a cabeça aqui fritando de ideias, né? Até pensando como que... nunca tinha pensado sobre isso, mas o quanto que a psicologia caminha com a engenharia. Porque meu trabalho também é muito a ver com lidar com a estrutura, né? Como é que vai lidar com a problemática, resolver problema, ter um olhar diferente, não desista, né? Criar resiliência. Cara, que bate-papo bom. Não, e foi interessante, porque esses dias eu estava dando aula e eu fiz essa analogia com a parte de psicologia. Eu falei assim, gente, o funcionamento da estrutura é como nós. Então, quando a gente fala de manifestações patológicas, eu falo assim, olha, gente, a estrutura, ela dá sinais. E a gente projeta as estruturas para que elas nos dê sinais de que ela não está bem. Desmistifica para todo mundo aí, professora, que a estrutura ela não é estática, ela mexe, ela balança. Todo mundo tá? pensa assim, normal. A estrutura movimenta, ela tem que movimentar. Ela tem que movimentar, senão ela quebra. Exatamente, se ela for rígida demais, ela vai quebrar. Uau, e assim como se ela nada for a ver com a flexível demais, ela também não vai ficar no lugar que a gente deseja. A gente tem que encontrar um equilíbrio. Então, já temos as equações de equilíbrio. A primeira equação que eu ensino para os alunos em estrutura. Equações de equilíbrio. A estrutura tem que estar em equilíbrio. Mas ela também nos apresenta manifestações de que ela não está bem. Assim como nós também apresentamos sinais de que nós não estamos bem, a estrutura também nos apresenta. E a gente tem que ficar atento a isso. Então, eu sempre falo para os alunos, fiquem atentos. Atentos aos sinais de que vocês não estão bem. E vocês têm que nos alertar em relação a isso. E também das estruturas. Então, se a estrutura ela rachou, tem algo acontecendo. Aquela ali é uma manifestação para a gente procurar a causa. Então, se está tendo uma infiltração, alguma coisa está errada. Então, assim, ela sempre vai dar sinais. E eu digo que uma estrutura ela nunca vai cair sem ela avisar. Pelo menos um estralo ela vai dar. Eu digo 3. No primeiro você se preocupa, no segundo você sai correndo, no terceiro você vira para trás e olha. Mas, de fato, a estrutura ela sempre vai avisar que ela não está bem. E não precisa deixar cair, né? Não, Justamente. não precisa. É justamente isso que a gente estuda. Só pontuar. Só pontuar, pessoal. Sempre tem solução, tem terapias aí. E é muito legal nessa conversa aqui para o pessoal entender. A gente utiliza os mesmos termos. O mesmo termo que a área de saúde utiliza, na engenharia a gente também utiliza. Patologia é patologia. Terapia é terapia. Então, é a mesma coisa. Só que a gente está trabalhando com algo que as pessoas pegam, que enxergam e acham que é só aquilo ali. Não, tem todo um contexto mais por trás. Assim como uma pessoa funciona, a pessoa é uma edificação. Ela precisa de cuidado, ela precisa de alicerce, ela precisa de ter uma estrutura que seja rígida o suficiente para manter ela, mas que seja flexível o suficiente também, porque você pode ter uma casa que você quer que ela seja rígida. Em um estádio, por exemplo, ele precisa se mover. Então a gente constrói para aquela necessidade que é importante. E os específicos, justamente. Excelente, meu povo. Que privilégio essa conversa. E eu queria finalizar com falando de um tema que tem tudo a ver com resiliência para os alunos que nesse momento, né, de final de ano já estão estudando, arrancando os cabelos ou não, mexendo nas estruturas e temos aí uma avaliação importantíssima que é o ENAD. E muitas vezes os alunos, né, eu pelo menos confesso muito que na minha época, né, lembro que eu fui fazer o ENAD e fui fazer assim, meio que descompromissado. E hoje eu percebo que, cara, quão importante é, principalmente sobre o meu envolvimento, porque eu vou estar me avaliando e ao mesmo tempo avaliando a universidade que eu faço parte. Pró-reitor, por que... Rapaz, isso vai me complicar. Por que esses alunos têm que se atentar e fazer Cara, eu vou tirar os termos, tá? Vou tirar os termos aí específicos, mas é o seguinte, eu vou tentar contar uma historinha bem resumida. O ENAD, ele é uma avaliação, né, que os estudantes fazem aí. Ele é cíclica,
tá? E ele é uma consequência, eu gosto de dizer dessa forma para os alunos, ele é uma consequência do que você aprendeu, tá? Todo momento da instituição, ela te ensinou competências e habilidades, você desenvolveu. Então, ele começou em 2004, salvo me engano, ali teve um decreto em abril de 2004, que foi a Lei dos Sinais, que veio para justamente garantir uma qualidade do ensino superior, né? E aí, de 3 em 3 anos, ele vem o ciclo. Então, a gente está num ciclo fora do nosso, teoricamente, por causa de 2019, a gente teve uma mudança de ciclo e a gente está no ciclo da saúde, né? A engenharia está dentro do ciclo da saúde hoje. Então, vamos dizer o seguinte, aconteceu em 2004, aí depois conta 3 anos 2007, veio ali 2016, 2019, agora 2023, né? E o próximo 2026. Então, é meio que um exame regulatório ali para saber como é que está, né? Como é que a educação superior está acontecendo. O INEP e o MEC, que são órgãos que regulamentam aí, eles fazem isso para que a gente possa ter uma qualidade, para que ele garanta para aquele estudante uma qualidade. E a instituição traz isso no seu currículo, isso é inerente ao aluno. Eu falo para os alunos que a gente não prepara o aluno já está preparado. Ele entra, a gente vem trabalhando competências e habilidades, que é o que o ENAD cobra. Né? A gente tem um contexto ali de formação geral e formação específica, então o aluno tem que estar atento às atualidades, né? E ao conteúdo que ele estudou durante todos os 5 anos, no caso da engenharia civil. Então ele passa 5 anos adquirindo bagagem para que no final ele faça um exame regulatório ali que é uma unidade curricular, tá? Ele é obrigatório para o aluno. No sentido que se ele não fizer, ele fica irregular com o INEP, aquele negócio todo, ele vai demorar um tempo a mais para se formar e tudo mais. É porque a gente tem que enxergar como se fosse uma disciplina. Sim. E aí ele está fazendo uma prova ali no final para que ele verifique se ele aprendeu ou não, teoricamente. Essa é a ideia. E isso traz para o estudante um currículo melhor, que ele, só para vocês terem ideia, o ENAD ele varia uma nota de 1 a 5, né? 1 e 2 insatisfatório, teoricamente, rendimento baixo, tudo mais. 3, a partir do 3 para cima já é satisfatório. E o 5 é a excelência, né? Vou fazer um merchandising aqui só para o curso de engenharia, que nós somos 5, nota máxima no MEC, tá? Mas o ENAD ele tem lá, então a escala de 1 a 5. E quando o aluno ele é 5, ele só está garantindo para ele mesmo que ele é bom, né? Que ele foi bem, que ele teve um processo de ensino-aprendizagem qualificado, de acordo e tudo mais. Essa é a ideia. Não aprendi em qualquer lugar, meu amigo. Justamente, exatamente isso. Isso abre a porta, tá? Na área da saúde, principalmente questão de residência e tudo mais. Assim, o ENAD é muito importante. E ele não é importante só para a instituição. Ele é importante para o aluno. Sim. Ele afeta a vida do estudante. Ele afeta a vida do nosso aluno. Um bom desempenho no ENAD pode aumentar o número de bolsas ofertadas dentro de um ProUni para um vizinho dele, para um irmão, para um pai, para uma mãe. Então tem até essa relevância. Então a gente tem que começar a partir desse ponto. O que é o ENAD? Ele vem e traz a identidade daquele estudante que vai representar a instituição dele. Ele pode ir lá e falar, olha, a gente é muito bom. Nós somos muito bons aqui. É nada mais, nada menos do que colher os frutos daquilo que ele trabalhou por 5 anos. Ele não pode deixar que as pessoas falem que ele não é bom. E não é difícil. É só o que ele já vê no dia a dia. É o que a gente instiga ele todos os dias. Quando ele entrou e se matriculou na nossa instituição... Desde o primeiro semestre, a gente lá no Uniceplac, a gente tem uma preocupação com a formação. Acho que ficou claro na nossa conversa isso, né? A gente está pensando no lado humanístico do estudante, mas também nessas competências e habilidades que ele adquire. Então, ele tem uma prova pensada para o futuro dele. Tá? Não é modelo ENAD, a prova não é nada disso. É uma prova que é contextualizada, né? Que é uma prova que traz ali problemas da realidade para ele, para que ele justamente aplique aquele conhecimento. Então isso vem sendo trabalhado desde o primeiro. É pro ingressante e pro concluinte. Ele é de A a Z, digamos assim. São estilos de questões que exigem raciocínios diferentes. E são aplicados em diversas áreas, concurso e entre outras coisas. Então ele está sendo... Eu não gosto de usar preparado, tá? Mas ele está desenvolvendo o conhecimento dele ao longo desses 5 anos que ele está lá com a gente no curso de engenharia, entende? Acho que seria mais ou menos isso aí. Até porque ele já é preparado, que é a palavra que o professor não quer utilizar. Eu não gosto de preparado. Mas aí é que tá, ele não é preparado pro ENAD. Sim. Ele é preparado pro mercado, ele é preparado para a sociedade. Exato. E quando a gente faz um bom preparo dele para a sociedade, não é uma prova do ENAD que vai ser um empecilho para ele.
eles já estão familiarizados com o estilo de cobrança, porque eles já foram cobrados além disso. Então é só mais uma etapa e para o estudante, se ele consegue uma nota 5, é uma nota de referência nacional. Ele pode virar e falar assim... A gente tem aulas de questão, de ensina para eles resolução de questão desde o primeiro período. A gente explica para ele como você deve estudar, metodologias de estudo, porque, como a professora falou, o mestrado abriu minha mente. Eu vejo dessa forma também. O meu abriu a mente justamente porque nesse período eu aprendi a estudar de fato corretamente. Qual é o meu método de estudo que mais eu tenho desempenho, digamos assim? A gente começa a pensar o seguinte, eu costumo dizer isso, eu não estou ficando velho, tá? Mas eu falo o seguinte, quando a gente é mais novo, a gente não tem a percepção do tempo como a gente tem agora. E pra gente o tempo passa muito rápido. E aí a gente tem que ter o melhor desempenho. Então a gente, desde o primeiro período, como eu falei, desde a entrada do aluno até a saída dele, a gente explica para ele quais são as metodologias de ensino, qual a metodologia de aprendizado que existe, para que ele escolha a metodologia que melhor se adeque a ele ali, para ele aprender. Se eu estudar dessa forma aqui, eu aprendo mais rápido e tudo mais. Então isso é explicado. E aí o ENAD vem só como consequência disso aí, da habilidade e competência que ele adquiriu. Acho que ficou claro, né? Vista a camisa, faça o ENAD, né, por você, pela instituição. E é um dos temas, inclusive, né, desse ano na Uniceplac, que é para preparar para próximas gerações. Justamente. Então, você fazer e se empenhar também é você preparar para aqueles que vão vir. Ô, gente, que bate-papo bom. E eu queria que cada um de vocês agora deixasse a primeira parte só. Depois vocês vão voltar pra gente falar sobre a vida. A gente nem falou de moto, nem falou de fala isso não. Nem vou entrar, que senão a gente vai ganhar mais tempo aqui. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem para os alunos de vocês, né, pra gente fazer esse fechamento. Eu acho que dentro de tudo que nós falamos, tanto do curso, da parte técnica, quanto do envolvimento do aluno, né, com o concurso, com a vida, com tudo. Deixa uma mensagem para o seu aluno que talvez está desesperado aí no final de semestre. Bom, rapaz, vocês olharem para mim, eu vou começar então, né? Pode começar. Mas assim, gostaria de dizer que fique tranquilo, tá? Eu acho que isso é só uma parte da vida que você vai passar, tá? É um momento, eu acho que é um momento de se dedicar, de se mostrar, né, de fato aquilo que você aprendeu, e seja resiliente, né? Seja resiliente, gerencie o seu tempo. Agora, para quem está terminando, daqui uns dias está terminando o semestre, né, onde já está acabando, se dedique, estude, e conte com a gente também, tá? A gente está aqui para ajudá-los no momento da graduação e até posterior a isso. Tá bom? Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para todos. Para os alunos do ENAD, cara, vista a camisa, vá lá, faça aquilo que você acumulou bagagem durante esses 5 anos e faça o seu melhor. Se dedique, marque sua história, né? Faça o sentido a isso. Muito bom. Natália? Eu sei que pode ser repetitivo e é cansativo ao longo do caminho quando as pessoas falam, se dedique, mas é por experiência própria, porque a gente já trilhou esse caminho, a gente sabe quais foram as pedras que a gente esbarrou, os lugares que a gente caiu. Então, todas as vezes que a gente fala assim, estude, aproveite isso, siga por esse caminho, é porque a gente quer que vocês sejam melhores. Então, eu sempre digo que o propósito de ser professora é que os meus alunos sejam melhores do que eu sou. Então, eu aprendi com os meus erros, eu vi o que os meus professores não faziam de bom, eu tento consertar isso na minha forma, não sou a melhor professora do mundo, mas eu tento ser, e eu espero que o meu aluno seja melhor do que eu sou, porque se ele for melhor do que eu sou, isso vai fazer com que o meu propósito tenha sido cumprido. Então, assim, vocês são bons, vocês sabem o que vocês aprenderam e a prova do ENAD é só mais uma etapa, mais uma prova que vocês vão fazer para concluir todo esse processo de graduação, que foram 5 anos e o tempo todo vocês foram aprendendo, escutando muito, mas é sempre pro bem de vocês. Então, vista a camisa, vocês é a cara da instituição, vocês é a cara da engenharia, do futuro, e a prova é só mais um detalhe. Muito bom, professor Thiago. Rapaz, toda a motivação já foi falada ali. Não olhem para o ENAD como se fosse uma etapa.
O ENAD é nada mais nada menos que o fruto que a gente está colhendo. É o fruto da dedicação, do nosso estudante que confiou na gente há 5 anos atrás, 4 anos e meio atrás, que parou de ter final de semana, alguns, que se afastou um pouco da família às vezes, e o fruto dele, dessa dedicação toda, vem agora. Ele só precisa ir ali, fazer uma prova para colher esse fruto. Deixar uma marca, deixar para os futuros engenheiros, para os futuros estudantes, para os futuros médicos, para os futuros enfermeiros, para qualquer área. Só pegando o gancho ali, que eu acabei de lembrar aqui, o professor Michael falou do ciclo de 3 em 3 anos. Não está errado. Só que tem ENAD todo ano. É uma rotina nossa. É porque nós estamos em um ciclo e a gente faz a cada 3 anos. Ano que vem tem ENAD de novo, no outro tem ENAD de novo. Tá no nosso DNA desde 2004. Legal. Então, faz parte do nosso dia a dia. A gente vai ali, no final de novembro, Dia colher 26. esse fruto. Deixa os meninos lembrar aí, ó. Dia 26, chegar lá meio-dia. A gente vai ali colher esse fruto dessa dedicação toda, dessa confiança que a família teve na gente, dessa confiança que esse estudante teve na gente e desse treinamento que ele teve para a vida. E agora ele vai ali só fazer mais uma etapa. Eu acho que é isso que eu espero que vocês que estão assistindo aí entendam, e que vocês façam uma boa prova, que não se preocupem, que deixa fluir porque vai ser bacana. Muito bom. Queria saber se vocês, né, têm ativamente aí as redes sociais Mas tem para pessoal. dar o arroba para os estudantes. Quem também não quiser, porque não quer lá aluno no direct, não tem problema. Rapaz, pode mandar. Tá tranquilo. Vai lá, pode ir, Natália. Primeiro eu vou fazer a propaganda do nosso curso, né? Dá A gente um tem zero. o Instagram do curso para quem deseja conhecer mais e observar as coisas que a gente vai fazendo no curso, que é o Uniceplac_Engenharia. Então a gente tá lá para vocês ajudarem a ter um engajamento e também a conhecer mais do curso e das nossas atividades. E o pessoal é pessoal mesmo. Que é bem complicado. Mas é Nath com 2T, _GT. Tá vendo como é complicado? Achei que ela ia falar, o pessoal é pessoal mesmo, não quero vocês lá, não já vejo vocês no dia a dia da... É porque não é um Instagram assim, nossa, engenharia Entendi. no dia a dia, eu sou estudante, eu sou engenheiro, nada assim, é só o pessoal mesmo. O meu também, é só pessoal. Mas é Michael, igual escreve, MC. Só isso. Igual escreve como, professor? MAYCOL. Ah, tá, Não me obrigado. pergunte por quê. Meu pai, cara. Nossa. É meu pai. Tá certo, beleza. Professora Natália já foi brilhante ali, falando do nosso perfil da engenharia. O meu pessoal, eu quase não posto nada, mas fiquem à vontade. Às vezes rolam stories por ali e tal, mas nada demais. THI, Ti, Primo. Primo, sobrenome, já tá ali. É só isso mesmo. Muito bom. E o meu, Sabino Dourado, JR, tá me acompanhando já lá? Professor Thiago já sabe tudo disso. Já fez o dever de casa. Pessoal, privilégio conversar com vocês, de verdade, que bate-papo bom. Muito obrigado você, ouvinte, que acompanhou até aqui. E a gente tem um presente, uma lembrancinha. Rapaz, aí é do bom, Pode Ser hein? Plaque, Aí é bom. que é um cheque de 1 milhão. Tô brincando. Ô, rapaz, ó, alimentou esperanças. Professora Natália, Muito obrigada. obrigado pela sua dedicação, pela Ó, sua só me entrega. conta que é uma caneca dessa aqui que eu já tava com a fim de levar essa, viu? É a caneca? É a caneca. Rapaz, aí Eu quero ganhar a viu? minha, viu? Porque eu tô vendo desde segunda-feira vocês dando lembrancinha. Eu espero ganhar a minha canequinha Tá, então- Maravilhosa. Então essa eu vou deixar aqui, tá? Você que já eu tava vou ganhar levando, uma, eu já tava tava escolhendo. aqui, ó. Obrigado, viu? Muito obrigada. Rapaz, já tava carregando, viu? Sabina. Professor Thiago, Brincadeira. Valeu, muito obrigado. E obrigado a você. Compartilha com a galera da engenharia esse podcast. Acho que ficou bem legal. A gente aprendeu aqui sobre engenharia e sobre a vida. Muito bom. Espero você no próximo episódio. Até mais.